E aí, galera, começando mais um episódio e hoje falaremos sobre formas de escrever uma história de usuário, a famosa User Story. Vem com a gente que o tema hoje está interessante. É isso aí, galera. Hoje abordaremos o tema User Stories, que apesar de ser tão bem comentado na comunidade ágil, principalmente, será que de fato sabemos escrever uma boa história? Então, galera, como sempre fazemos, antes de entrarmos em um tema, costumamos falar um pouco sobre a origem, que é importante a gente entender onde nasceu essa ideia de User Stories e porque até hoje estamos aí utilizando tanto, né, na comunidade ágil. Basicamente, as histórias de usuário, elas se originaram do framework Extreme Program, conhecido XP, bem na leva de frameworks ágeis que surgiram ali na década de 90, pessoal, que foi o FTD, o Scrum, e também veio o XP, que foi criado pelo Kent Beck. Sendo mais preciso com vocês, aí em 98, teve essa ideia de começar a quebrar, fatiar o scope, fatiar o business case em pequenos requisitos para fazer entregas em ciclos menores para o cliente final. Isso foi um sucesso. E é por isso que depois isso veio junto com o Manifesto Ágil, né, e veio seguindo aí com os frameworks e métodos que a gente conhecia até hoje. Bom, pessoal, quando falamos um pouco de história de usuário, né, o que é importante a gente saber, né? Qual que é o conceito? E aí a gente acaba entrando nos pontos dos 3 Cs, que representam nada mais do que cartão, conversa e confirmação. Eles foram criados por Ron Jeffries, em 2001, para verificar a qualidade do requisito do usuário, ou seja, a história. E o conceito tomou proporções gigantescas e até hoje debatemos sobre este tema, né? É interessante, o Everton, esse ponto dos 3 Cs da história, porque quando a gente pensa num cartão mesmo, né, que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas virtuais para fazer a questão de escrever histórias de usuário. Mas antigamente eles pegavam um cartão mesmo físico, que o requisito ele tinha que caber nesse cartão. Se ele ficasse um pouco maior, então talvez seria o momento de você fatiar a sua história. Quando a gente entra nesse ponto de cartão, conversa e a confirmação de fato, né, que entra aí o critério de aceite, eu particularmente eu gosto de fatiar mesmo a história, sempre pensando nas 3 funções básicas que ela tem. É a função, a ação e o benefício, que é o como, o que, o eu quero, né, e o para quê, que é o benefício. Isso ajuda muito a gente ter o foco na hora de escrever e principalmente ajuda bastante a gente não encher aquela história de textos ambíguos e trazer dúvidas no momento em que uma pessoa vai pegar para ler aquilo, né? Porque a ideia de você trazer um cartão básico é que você consiga, não só você, como o seu stakeholder, o seu cliente, ou até o seu próprio usuário, quando ele olhar para aquele seu board, ele consiga entender basicamente o título daquele cartão. Isso ajuda a entrar nesse segundo ponto, que é a conversa, que é onde você, através do título dele, você gera uma conversa para entender quais são os requisitos, quais são os pontos específicos relacionados àquele benefício, àquela funcionalidade que está sendo solicitada, e depois a gente acaba entrando na parte de confirmação, que é o quê? Passamos pelo momento de conversa e agora a gente está validando, né? Entrando nos conceitos de critérios de aceite de fato, para ver o que aquilo acaba atendendo dentro da nossa conversa. É exatamente isso, Everton. Quando a gente fala de história de usuário, quando o pessoal me pergunta no dia a dia o que seria uma user story, eu acho que só a palavra, né, ela já quer dizer história de usuário, ou seja, o nosso foco ao escrever uma história é sempre na visão do cliente. O que o cliente necessita? É uma história de usuário, ou seja, é uma história do cliente, que ele vai escrever para a gente através do PO, que vai apoiar nessa escrita e vai trazer para o time. E é bem bacana quando a gente para refletir um pouco sobre a história, quem que seria a persona, por exemplo, eu como gerente de produtos, que eu quero, que eu preciso, quero um relatório para o quê? Qual que é o benefício? Para verificar os meus produtos mais vendidos no mês. Então, isso já seria um requisito, ainda que macro, mas é uma necessidade do gerente de produtos.
E aí, quando a gente vai para a conversa, qual que é o ponto da conversa? Tá, porque o gerente de produtos ele precisa ter esse relatório e o que esse relatório deve conter para que facilite, né, a visão dele, para ele enxergar esses produtos mais vendidos do mês. E aí cabe a provocação. Tá, qual que é a periodicidade que você quer enxergar? É só mensal? De repente é quinzenal? Tem algum produto específico que você quer saber? Você, além do relatório, você vai criar alguma métrica para poder extrair dados, para poder discutir com o seu time, com a gestão, ter um norte aí para onde a empresa está indo com a venda dos produtos. Então, essa parte da história que o pessoal acha que, como a gente falou lá atrás, né, Everton, em outros episódios, o pessoal acha que o mundo ágil não tem documentação. E a User Store, ela é uma documentação em si. Documentação menor, né, mais objetiva, e é diferente de um business case, de um plano de escopo de projeto gigantesco, que a gente sabe que, na verdade, muitas pessoas nem leem. E aí a gente já tem o arremate, né, digamos, o checkmate na própria história, como você disse, nós temos o critério de aceite, que é o ponto que a pessoa, o cliente, o PO, ele vai confirmar aquele requisito que ele solicitou e o time desenvolveu para verificar se está aderente àquilo que foi solicitado inicialmente. Bem bacana. Sim, é um ponto bem importante. E um ponto que eu gosto de colocar também, que eu acredito que são coisas ali que ajudam também nessa escrita, é que quando a gente fala um pouco sobre a parte da conversa ali, a escrita de história, a gente não pode esquecer que, além de ser assim um papel ali do PO, mas a gente não pode deixar que as outras pessoas não ajudem nesse conceito também dessa escrita. Não deixar apenas só como responsabilidade do PO, né? Porque a gente tem que aproveitar desse capital intelectual, que é o time, as pessoas ali em volta, para ajudarem a melhorar ainda mais esse requisito, que é esse ponto importante. Eu concordo com você, Everton, porque o pessoal geralmente se prende muito ao PO, só que o PO, por mais que ele tenha uma propriedade intelectual, ele não é o cara da bola de cristal. Então, se você tem um Scrum Master que é mais proativo ali, que está junto com o PO, até para entender, para provocar, né, esse requisito junto com a área de negócio. Se você tem realmente clientes que querem apoiar junto na escrita, e o próprio time, né, quando vai para sprint planning, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Invest, por exemplo, o que seria uma história bem definida, bem escrita, né? Eu acho que é muito importante o time entender que é uma bola dividida, que não está só a responsabilidade no PO, porque senão fica aquela questão muito triste, né? Por exemplo, o PO, ele fez certo, beleza, tá perfeito, o PO errou, a culpa é do PO que trouxe errado pra gente. Eu acho que o time tem que pensar como um conjunto, como o próprio Scrum prega, né? Que adveio lá do rugby. É um time único, o objetivo é fazer gol, por exemplo. Então, se o time perde todo mundo, se o time ganha todo mundo. Então, pessoal, aproveitando esse leque, falando sobre os 3Cs, tem um conceito muito bacana para a gente utilizar como se fosse um checklist para saber se a nossa história de usuário está bem escrita, que é o conceito INVEST. O que significa, né, pessoal, esse acrônimo INVEST? A história ela tem que ser independente, ela tem que ser negociável, ela tem que possuir valor, ela tem que ser estimável, ela tem que ser pequena e testável. Everton, eu te faço uma pergunta. O que, na sua visão, seria uma história independente? Porque eu, olhando aqui para o conceito Invest, eu entendo que uma história não necessariamente ela tem que ser totalmente dependente, ela pode ter uma dependência ali entre o backlog, o sprint backlog do time que está executando. Não, Daniel, não quer dizer que uma história ela não pode ter uma dependência, né? A ideia, quando se fala do conceito invest aqui, ainda mais entrando nesse ponto do independente, é que cada história de usuário ela deve representar um conjunto distinto de valores de negócio, né? Cada história ela tem que ser meio que entregar o valor por si só. Ela tem que ser um incremento em relação ao seu estado anterior. Perfeito. Porque quando a gente pensa que a história ela tem que ser independente, é como se fosse uma boa prática do Invest. Porque a gente sabe muito bem que quando a gente pega um conjunto de histórias na sprint planning, com o PO e com os demais interessados, a gente coloca no sprint backlog para execução de uma interação de 1 a 4 semanas, a gente sabe que a gente pode ter um conjunto de histórias independentes. De certa forma, elas têm uma dependência porque elas vão gerar um incremento no final da sprint. A gente tem ali uma junção das histórias
para algo maior. Outro ponto, o Everton, do Invest aí, que é negociável, que eu acho que é bem interessante até para você falar, porque uma história negociável é aquela história que está na questão da adaptabilidade que a gente tanto fala na agilidade, né? Verdade, né? É o ponto aí em que a gente entra na questão da flexibilidade, né? De você ter aquele papel de alinhar as expectativas, ter como papel ali, né? Os interessados, as partes interessadas envolvidas ali para evitar essas restrições que acabam acontecendo, essa falta de conversa, a ideia também de trazer a transparência, que é um dos principais pilares aí, vamos se dizer. Então, juntando esse ponto do negociável, é você trazer todos esses benefícios para que de fato fique claro ali o ponto em que está sendo entregue, né? Os termos ali que estão sendo estabelecidos naquela história. Perfeito. E quando a gente pensa num fluxo do Kanban, por exemplo, aí de fato, né, o Everton, eu falei muito aí da questão do Scrum, mas no Kanban a gente pode ter o fluxo contínuo e cada história realmente ela vai ser uma entrega de valor, ela vai ser uma história independente, que aquela história por si, por exemplo, uma história vai entregar um relatório, uma história vai entregar um layout diferente para o usuário, outra história vai automatizar algum processo do usuário, e essas histórias sim, elas são independentes, elas sozinhas, elas agregam valor e aí cabe a negociação, porque durante a sua execução o usuário pode chegar, não, faltou isso, faltou aquilo, e aí por isso que a questão do bom tato, do bom senso para de negócio, para não engessar e falar assim, bom, se você quer alguma alteração, eu vou parar aqui agora, vou entender com você e a gente vai continuar daqui para frente, ou eu te entrego isso agora e essa melhoria a gente aplica posteriormente. Isso aí. E até pegando o gancho, né? A gente entra aí na parte do V, né? Que ela tem que ser valiosa, né, ela tem que ter valor. E todas as histórias de usuário, elas têm que gerar um valor final para o usuário, né? Seja ele qual for. Ela tem que trazer algum benefício, tem que resolver alguma necessidade. E é bem bacana, Everton, porque quando a gente volta lá para os 3Cs, para o pessoal ver que está tudo ali amarrado, né? Na verdade, esses conceitos estão bem amarrados para que você forme uma história de qualidade. Quando a gente está escrevendo a história, pessoal, geralmente a gente coloca o porquê, ou seja, o benefício. Então, por si só, aí já tem o valor da área de negócio, porque ele vai colocar qual que é o benefício, requisito vai trazer para ele no final. Isso mesmo, Daniel. Aí pegando, a gente acaba entrando nesses pontos da negociação e a gente entra na parte do estimável, que é onde a gente começa a falar um pouquinho de como que os times eles vão ser capazes de estimar aquela história. Por isso que ela precisa ser clara e também entrar naquele tema que já é logo o gancho aí, que é o small, que o pessoal fala que é pequena, no ponto de ser estimada. Com certeza, porque se você tem uma história pequena, clara e objetiva, né, digamos até concisa, é muito mais fácil o time estimar. Até porque você vai ter a conversa sobre aquela pequena parte, aquela fatia, digamos, do seu incremento, né? Ou de repente fica muito mais fácil para o seu time de desenvolvimento. Até se a gente parar pensar, voltando ali um pouco para o Scrum, pensar no Planning Poker, fica mais fácil, né? Numa visão empírica, talvez, de conhecimento já da tecnologia, enfim, então, aquilo que vai contemplar a construção da história, fique mais fácil de me estimar. Sim, e sempre pensando nos pontos, né? A escrita ela tem que ser objetiva e tem que ser concisa, ela não pode conter ambiguidades e não podemos também colocar muitos pontos ali numa história, né? Se a gente vê que aquela história ela está ficando muito grande ou estamos trabalhando ali com diversas entregas de valor dentro da mesma história, a gente precisa fatiá-la ali e, de fato, trazer esse sentido de deixar ela estimável e pequena. Com certeza, Everton. E aí a gente volta, né? Na verdade, a gente vai para o último ponto, digamos, a última letra aí do Invest, que é uma história testável, que aí vai linkar onde? Lá na confirmação, lá no critério de aceite da user story. A história tem que ser testável. Eu não posso ter uma história que eu não consiga validar. Que a gente vai entrar onde? A gente também entra no BDD, que é o Behavior Driven Development, que é onde a gente define lá as boas práticas do BDD para você definir suas confirmações para que de fato seja testável. E o legal, Daniel, da gente trabalhar com BDD é que a gente acaba trabalhando com cenários de teste. E trabalhando com esses cenários de teste, a gente acaba dando uma visão, uma outra visão, né? A gente para de testar
a funcionalidade e a gente começa a testar o comportamento do sistema mediante alguma ação do usuário. E isso ajuda a gente a não ir pelo aquele caminho feliz. E é muito bacana, Everton, porque quando a gente fala do BDD, o BDD também facilita muito o QA a começar a escrever cenários automatizados. Através do BDD, ele consegue mapear os cenários de automação dele. Então, isso é muito importante até para você não ficar repetindo, né? E para quem não conhece BDD, pessoal, que é o desenvolvimento voltado ao comportamento, basicamente nós temos assim, um cenário, depois nós temos a condição dado. Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Bem wherever aí. É dado que estou no site da OLX como um comprador de SP quando eu fizer uma busca por um produto, então será exibido os resultados da busca. Basicamente, você tem o quê? A sua entrada, né, o seu input, depois você tem sua ação, que é enquanto ou quando, né, você estiver executando alguma ação no sistema, qual que é o resultado final? O então. É muito importante pensar nessa, né, digamos, no BDD em si, no conceito BDD. Então, basicamente, voltando um pouquinho ali, a gente pode linkar dois pontos, que um deles ali é o nosso DOR, que é o nosso Definition of Ready, que é o nosso estado de preparado da história, que atendendo ali os checklists do Invest, a gente consegue chegar nesse estado, que vai acabar nos ajudando ali na hora da nossa sprint planning a elencar essas histórias ali para discussão ali junto com os desenvolvedores. E é muito importante esses dois conceitos, né, pessoal? Definition of Ready e Definition of Done. Porque um está no começo, tá lá na sua sprint planning, o Definition of Ready, e o Definition of Done está lá no final da sua sprint, quando você vai lá para o review, a sprint review. E por que esses conceitos são interessantes, são importantes? Porque, por exemplo, para uma história ela ser construída, vocês concordam que a gente já passou pelo Invest, a gente precisa ter as premissas, os pontos do Invest em uma história. Se nós temos o checklist do Invest em uma história, basicamente a nossa definition of ready está pronta. Então, ou seja, o time pode absorver, tá, essas histórias aí para dentro da sprint, e a nossa margem de erro, ou margem de não entender, de ter uma história ambígua, acaba caindo bastante. Então a gente tem muito mais probabilidade de entregar aquilo que foi solicitado pelo PO, por exemplo. E pegando o gancho do Dodge, Definition of Done, que é o nosso final ali, os acordos que a gente trabalha para entregar ali nosso incremento, é onde também entra o BDD para ajudar, né? Que o BDD acaba facilitando esses acordos para a nossa definição de estado de pronto ali da história. Que é o momento, né, pessoal, quando a gente está falando aí do Definition of Done, que o próprio time avalia aquilo que foi solicitado baseado no BDD, por exemplo, para apresentar depois no Sprint Review, que aí o usuário vai checar, né, vai ter lá o teste de aceite junto com o usuário, stakeholder, ou com o PO, conduzindo, né, necessariamente, e vai apresentar aquilo que foi construído para verificar se o usuário está de acordo ou não. Se não estiver de acordo, a gente pode negociar, como a gente já falou sobre o negociável, para refinar aquela história numa próxima sprint, ou de repente, se for o caso, até cancelar alguma história que parou pela metade ou que não ficou tão bem feita. Daniel, me dá um exemplo de uma má história aí que você já presenciou aí no seu dia a dia, né? Uma escrita ambígua que você já tenha visto. Esse é um ponto, Everton, que dá bastante discussão, né, sobre questão de como escrever uma história. Porque eu já peguei história que ela estava escrito como um incidente ou um requisito sem ter o usuário, né, quem solicitou, só tem um desejo, mas não sei qual área que pediu. Ou a gente tem o famoso Story Mania. O que seria Story Mania? Tudo vira história. Você vai criar uma interface, é uma história. Você vai fazer uma atualização de um banco de dados, é uma história. Só que a gente sabe que quando a gente pensa muito na questão técnica, a User Store, ela tá lá, ela é uma necessidade do usuário. Já a Task, que deveria ser uma visão completamente técnica do time. Então a gente tem essas situações que a gente já pega, tem histórias que você vai abrir e fala, gente, isso aqui não é uma história, isso aqui é um livro. É que o pessoal basicamente coloca muita coisa lá dentro, né? De repente o usuário ele pega um documento que ele tinha, dá um Ctrl+C ou Ctrl+V, joga lá como se fosse uma história, ele joga quase um artigo lá dentro. Aí você tem que tentar entender, bom, calma aí. Aí tem a provocação com o PO, tá? Que aí nem sempre, né? Às vezes o PO não está na jogada,
que a gente sabe que no dia a dia, tá, gente? Às vezes a gente acaba fazendo aí o papel um pouco de PO, e aí você pega situações assim, adversas, histórias muito grandes que o usuário não sabe escrever, né? O usuário não tem aquele know-how de como deixar uma história simples e acaba tendo uma abrangência. De repente, uma user story, ela contém 5 a 10 requisitos. Então, muitas vezes você pega a user story que não tem requisito algum, né? Tem só o título ali e olhe lá, né? Ou você pega histórias que não tem nada do invest, já seria uma má história. Então, assim, a gente sabe que o dia a dia você tem que estar sempre refinando as histórias, né? Sempre ali junto com a galera para entender, pessoal, isso aqui tá claro, o que tá faltando aqui. Porque às vezes tem time que o pessoal acha que o backlog não é vivo, né? Tá, não, cara, escrevi isso aqui, tá estático aí e tá ótimo. Não, o produto ele evolui, né? O produto ele vai evoluindo, ele tem um tempo de vida útil, mas enquanto está sendo construído, está sendo entregue, está evoluindo sempre, né? E é isso que vai ajudar também o time na questão da auto-organização e na evolução, né? Porque um time que não questiona, não trabalha nas suas histórias de usuário, não ajuda o PO a melhorar a escrita, o refinamento, cara, não é um time que vai crescer e vai se tornar um time auto-organizável, né? De fato, vai trazer mais problemas, que você vai acabar entrando em muito débito técnico por conta do seu Dodge não estar bem estabelecido, e isso vai gerando gargalos e diminuindo sua velocidade no futuro. E eu acho que para finalizar, pessoal, tem mais ou menos umas 3 semanas que eu peguei uma história e eu fui ler essa história, e na verdade, dentro da história, eu tinha 3 requisitos. Aí eu tive que fatiar essa história em 3 para fazer sentido as entregas para o usuário final. Bom, galera, chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio foi muito bacana, que falamos sobre o conceito história de usuário, que a gente sabe que tem muito conflito, tem muita divergência de ideias de como escrever, mas a gente sabe que tem um jeito certo de escrever, a gente tentou passar para vocês essa experiência aí ao longo desse episódio. Exatamente, Daniel. Foi um bom episódio, dividimos bons pontos ali, referente a essa parte de user story, que é um tema bem polêmico, vamos dizer assim, na prática. E a gente chegou ao fim desse nosso episódio 4. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueçam de compartilhar, curtir nosso episódio. E não esqueçam de deixar aqui sugestões nos próximos temas. E como de praxe, a gente vai deixar os links com alguns artigos, livros também, falando um pouquinho dessa questão das user stories. E estamos preparando coisa boa para o episódio 5. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Tchau!